Depois de usar mísseis de longo alcance doados pelos Estados Unidos contra a Rússia, hoje a Ucrânia disparou o armamento cedido pelos britânicos. E isso muda completamente o cenário da guerra pelo potencial de alcance e destruição dessas armas. Até então, os ucranianos usavam apenas armas de curto alcance. Agora, tem capacidade de atacar fortemente os russos. Nós preparamos aqui uma arte comparando o novo poder de fogo de Kiev. Veja, a arma usada hoje é o Storm Shadow, esse míssil que está aqui. Ele, em português, a tradução seria Sombra da Tempestade. Esse míssil é de fabricação anglo-francesa. É disparado de caças e alcança uma velocidade máxima de 800 km por hora e pode atingir alvos de até 250 km de onde foi lançado. O custo de cada unidade chega a quase 6 milhões de reais. Vamos agora mostrar o armamento doado pelos Estados Unidos. Os ATACMS são esses aqui, olha. Comparativamente, inclusive em tamanho, você pode tirar aí as suas dúvidas com relação a um e a outro. É fabricação americana, são lançados do solo, viajam, preste atenção, 3.700 km por hora, ou seja, acima da velocidade do som, e alcançam alvos a 300 km de distância. O custo de produção de cada míssil é o mesmo do Storm Shadow, 5,8 milhões, aproximadamente 6 milhões de reais cada um. Por outro lado, a Rússia tem armas muito mais poderosas, mas também muito mais caras. Dá uma olhada. Esse é o míssil Kinzhal. Aqui você continua comparando os que a Ucrânia tem. Aqui do lado de cá é o Kinzhal, fabricação da Rússia, com o lançamento também das aeronaves. É um míssil hipersônico que viaja a 12.000 km por hora e alcança alvos de até 2.000 km de distância de onde foi lançado. O custo é 10 vezes maior que as armas doadas pelos americanos e britânicos à Ucrânia. Portanto, 58 milhões de reais cada um. Já a arma russa, parecida com os ATACMS americanos, é o Iskander, que viaja a 9.300 km por hora e pode alcançar alvos a 500 km de distância. Custa o equivalente a 17 milhões de reais por unidade. E olha, temendo uma reação da Rússia aos ataques britânicos, os Estados Unidos e países europeus fecharam as embaixadas em Kiev. Veja. Pelo menos 4 embaixadas em Kiev não abriram nesta quarta-feira. As sedes diplomáticas da Grécia, Espanha, Itália e Estados Unidos enviaram alertas para que os funcionários se protegessem por informações recebidas dos serviços de inteligência sobre possíveis ataques massivos da Rússia contra a capital da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os alertas para bombardeios devem ser levados a sério, mas que o pânico favorece apenas a Rússia. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin disse que a Rússia não comentaria sobre as decisões das embaixadas no país vizinho. Dmitry Peskov afirmou que Vladimir Putin está pronto para negociar acordos de paz com os Estados Unidos. O governo russo não citou Donald Trump, mas o presidente eleito dos Estados Unidos, que foi próximo à Rússia no primeiro mandato, já disse repetidas vezes que pretende acabar com a guerra entre os dois países. Segundo a agência Reuters, para aceitar um cessar-fogo, o Kremlin não quer deixar os territórios que invadiu e exige que a Ucrânia abandone a intenção de se juntar à OTAN, aliança formada por potências militares. Durante a visita à Ásia, o secretário de Defesa do governo de Joe Biden confirmou que os Estados Unidos autorizaram o uso de minas terrestres contra a Rússia. Austin Lloyd disse que os explosivos vão poder ser desativados quando não forem mais necessários. O uso de minas terrestres é criticado por vários organismos internacionais, já que esse tipo de explosivo pode oferecer perigo à população civil, mesmo após o fim dos conflitos. Aqui na capital americana, o porta-voz do Departamento de Estado garantiu que as minas enviadas daqui à Ucrânia são mantidas por baterias que duram de 4 horas a 2 semanas e que elas perdem, segundo ele, a capacidade de detonação depois deste período. Sobre o fechamento da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev, Matthew Miller afirmou que os diplomatas americanos voltarão aos postos de trabalho nesta quinta-feira.
no Vaticano, a primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, encontrou-se com o Papa e, durante a pregação na Praça de São Pedro, ouviu do pontífice que a guerra no seu país é um desastre vergonhoso para toda a humanidade. Vergonhosa para l'intera umanità. De jornalismo no Brasil. De acordo com o Instituto Reuters, 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.